Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste domingo. Domingo, dia do Senhor, dia em que a igreja é convidada a fazer memória do grande sacrifício de Jesus para nos salvar, para nos redimir das nossas culpas, para nos libertar dos nossos pecados. Convido a você, meu irmão e minha irmã, a nos unirmos como filhos e filhas deste Deus que nos ama, deste Deus que nos tem como seus filhos bem amados, através do batismo, para nos unirmos pela Santíssima Trindade, para melhor vivenciarmos estes minutos de oração, estes minutos de reflexão, estes minutos de partilha da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós neste dia, venha iluminar o nosso coração, venha nos trazer a firmeza dos seus dons para que possamos seguir perseverantes em nossa caminhada neste mundo, agindo, testemunhando o amor de Deus, testemunhando a misericórdia que Ele manifesta sobre seus filhos. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia deste dia, hoje, 11º domingo do tempo comum, dia 13 de junho, dia também que comemoramos, dia de Santo Antônio, um santo padroeiro da nossa igreja, de várias paróquias, enfim, um santo que também testemunhou, deu a sua vida por amor dos seus irmãos e testemunhou o amor e a misericórdia de Deus no meio de nós. Então, a liturgia que a igreja sugere para refletirmos hoje nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34, onde Jesus ensina o seu povo, aqueles que o seguem, através de parábolas, como o reino de Deus se manifesta no meio de nós. Vamos, com muita atenção, ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas
quando estava a sós com os discípulos, lhe explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta leitura dentro da liturgia do dia de hoje, ela nos convida a depositarmos a nossa confiança em Jesus, a depositarmos a nossa confiança na realização do reino de Deus no meio da humanidade. Jesus explica àquele povo através de parábolas, porque através de parábolas se torna mais fácil o entendimento, porque geralmente o povo que o seguia era um povo simples, era um povo humilde, era um povo que, na sua inocência, costumava entender melhor as coisas da vida através das histórias que lhes eram contadas. Então Jesus usava dessas parábolas para evangelizar a cada um daqueles seres que estavam ali buscando algo que lhes desse o motivo de continuar vivendo. Jesus lança a semente do reino de Deus no meio dos homens. Jesus vem e nos apresenta tudo aquilo que Deus, o nosso Criador, que por amor nos criou, quer que se realize no meio de nós. Ele vem nos trazer a paz, ele vem nos trazer o amor, ele vem nos trazer a misericórdia. E tudo isso resulta no oferecimento da libertação do ser humano da vida de pecado. A libertação de sair do seu mundo que egoísmo, o seu mundo cheio de coisas materiais, cheio de coisas para fazermos, para buscar cada vez mais possuirmos mais e termos mais em nossa vida, para um mundo que partilha o amor, que partilha a misericórdia, que partilha a vontade de Deus no meio dos seus filhos. Nós somos chamados a sermos igual a este pé de mostarda, ou sermos igual a esta lavoura, a qual o agricultor lançou a semente no chão e foi dormir. E sem ele entender como esta semente germinou, cresceu e produziu frutos. O grão de mostarda, no tempo de Jesus, era tido como o menor grão, a menor semente que existia, que era de conhecimento deles. No entanto, quando ela germinava e crescia, a sua árvore se tornava uma árvore robusta, uma árvore bonita, uma árvore grande e que produzia seus frutos em abundância. E nos seus galhos serviam para abrigar os pássaros que também são criação de Deus, ao quais nós devemos estar sempre contemplando. Tudo que Deus nos criou foi para que nós vivêssemos de uma maneira digna, de uma maneira que garantíssemos a nossa sobrevivência, a nossa subsistência nesta terra. E por isso nós devemos sempre estar contemplando essas maravilhas que Deus nos fez. E também devemos buscar dar estes frutos ao qual Jesus refere no Evangelho. Temos que produzir os frutos. A semente está lançada, ela vai germinar em nosso coração e vai depender de nós o tamanho que vai crescer e quantos frutos ela vai produzir. Cada um de nós, ao sermos batizados, somos chamados a esta missão de anunciar o reino de Deus, de propagar através da nossa vida, do nosso testemunho, o amor de Deus e a misericórdia dele por nós. Basta nós tomarmos a decisão e tomarmos a iniciativa de mudarmos a nossa atitude e colocar neste mundo de hoje tão destruído pelas coisas materiais, pela arrogância do ser humano, pela falta de amor, e colocar em prática a palavra de Jesus para poder estar convertendo o nosso coração e estar auxiliando na conversão de tantos outros corações que buscam Deus, mas às vezes buscam Deus de uma maneira errada, por não conhecerem a sua palavra, por não conhecerem o seu amor. Por isso Jesus sempre nos convida
para que possamos levar o reino de Deus ao nosso próximo e dar testemunho com a nossa vida de tudo o que Deus realiza em nosso viver. Usemos o exemplo de nossa Mãe da Misericórdia, ela sempre fiel e consciente de tudo o que Deus tinha realizado em sua vida, se pôs a caminho na sua missão e não teve quedas. Maria foi fiel, Maria confiou no amor de Deus, confiou no projeto de salvação de Deus para a humanidade e se entregou completamente, de corpo e de alma, para que Jesus viesse até o nosso meio e nos trouxesse as maravilhas do reino de Deus e a sua misericórdia. Peçamos sempre a sua intercessão, porque ela tem o poder de estar ao lado de Cristo, pedindo por nós, seus filhos, que às vezes nos deixamos levar pelos caminhos errados, nos deixamos levar pelas decisões mal tomadas e acabamos por nos afastar de Deus, para que ela, através da sua intercessão, nos ilumine o nosso caminho e nos traga a sua proteção, para podermos sempre estar voltados para o reino de Deus. Irmãos e irmãs, convido você a, neste momento, rezarmos juntos a oração que Santa Faustina Kowalska fez à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos aqui ao final de mais este nosso programa, mais este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha diariamente através do Facebook e também através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Não deixem de curtir a nossa página, de deixar o seu joinha e também de compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de familiares, para que este projeto de evangelização sempre se fortaleça cada vez mais e a palavra de Deus possa estar alcançando mais e mais famílias em nossa comunidade. Fiquemos todos com Deus e que, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele derrame sobre nós, sobre a nossa casa, as suas bênçãos, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos um bom domingo e fiquemos todos com Deus. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.